Obrigado, Éder, Dialogue, os meus companheiros aqui. Boa noite a todos, boa noite quem está aqui presencialmente, quem está online. É um prazer enorme aqui estar com vocês hoje. Eu não vou ter problema com o passador, porque só tem um slide, então está tudo tranquilo, eu me livrei dessa. Meu nome é Leandro Pilati, hoje eu sou CEO e fundador da Vox Story, que é uma empresa voltada a ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, de maneira mais eficaz, através das técnicas de apresentação, ou seja, os pilares da oratória e do storytelling. Então, resolvi pegar os anos de experiência e partir para esse novo desafio. Eu estou aqui hoje para falar de Employer Branding, porque minha última posição, super recente, foi como gerente nacional de Employer Branding na JTI, numa multinacional da área do tabaco. Então, fiquei aí quase 12 anos, 5 anos e meio na Philip Morris e mais quase 6 anos ali na JTI. Então, tive o prazer ali de liderar essa área, que eu também me apaixonei. Então, hoje eu sou professor e parceiro ali da Employer Branding Brasil. Meu amigo Caio Infante, com quem eu trabalhei, ele mandou um abraço para todo mundo, infelizmente não pôde estar presente hoje, então com muito orgulho estou representando. Vamos lá, esse assunto me interessa bastante, eu gosto muito, e é uma felicidade trazer esse assunto do Employer Branding para esse tema aqui hoje, que fala da comunicação interna, exatamente porque, quando a gente fala de Employer Branding, é o processo de criação de uma empresa onde as pessoas enxergam ali uma empresa diferente, única para se trabalhar. Então, como que você cria isso? Seja para os candidatos, ou seja, para as pessoas quererem trabalhar na empresa, ou seja, para os colaboradores se orgulharem, quererem continuar na empresa, né? Se engajando por aquela companhia. E nesse sentido, é aí que vem aquela diferenciação do candidate experience, ou seja, a experiência do candidato de fora, e do employee experience, ou seja, os candidatos, os colaboradores, né, desde que eles entram ali na empresa, para dentro. E é aí que tem essa sinergia, a necessidade de ter essa sinergia entre employer branding e comunicação interna, exatamente para que as ações de employer branding possam chegar perfeitamente ali para todos os colaboradores. E aí você, obviamente, você se utiliza ali de todos os canais, e essa sinergia é extremamente importante. Quando a gente tem, então, avanços tecnológicos na área de digitalização, esses avanços na área de comunicação interna, a Dialogue está aí para falar um pouco sobre isso, aí eu tenho uma potencialização ainda mais das ações de Employer Branding chegando ali para esses colaboradores, né? Bom, a gente sabe ali, eu trouxe algumas histórias, eu acho que é importante exemplificar, então eu gosto dessas exemplificações. A gente sabe que muitas empresas ainda não têm Employer Branding, outras têm Employer Branding, mas ainda tem aquelas dúvidas conceituais, e outras estão um pouco mais avançadas. Eu quero trazer um pouco dessa experiência que eu tive ali na JTI como gerente, onde a gente tinha vários aspectos positivos. Claro que quando a gente começou ali com o Employer Branding, mais efetivamente, nem tudo eram flores, a gente foi aprendendo muito ao longo do processo. Todo mundo sabe que, diferente da comunicação, o Employer Branding é algo novo, né? Então muitas empresas ainda estão aprendendo, mas qual que foi a experiência positiva com comunicação interna? A partir do momento que a gente delimitou claramente o que era comunicação, o que era Employer Branding, todas as lideranças passaram a entender isso, nós tínhamos da área de Employer Branding reuniões periódicas com a área de comunicação interna. Isso era muito importante para quê? Para fazer o alinhamento do que seria comunicar, não só internamente, né? Porque lá, a maioria das empresas, a comunicação interna e externa, então a gente fazia esses alinhamentos exatamente com o departamento de comunicação, para deixar muito claro o que seria comunicado, quais canais seriam utilizados. Então, lá na JTI, a gente tinha lá na fábrica, desde os mais simples ali, os murais, as TVs corporativas. Aliás, preciso indicar lá a Dialogue, né? Não trabalho mais lá, mas deixa comigo, tá? Porque estavam precisando ali de uma plataforma como essa, que integrasse tudo, mas desde todos os outros canais, enfim, né, que todos vocês conhecem de comunicação interna. Então, essas reuniões periódicas eram fundamentais para definir o que a sua área está fazendo, o que a sua está fazendo, aonde tem a sinergia, aonde que eu vou te ajudar. Um exemplo disso foi quando, em 2021, a gente lançou,
dentro da área de Employer Branding, um podcast voltado para falar sobre as experiências dos colaboradores e também poder ali divulgar, né, uma plataforma para a gente disseminar nossa proposta de valor do empregador, nosso EVP, o chamado EVP, Employer Value Proposition. Surgiu da onde essa ação do podcast dentro da área de Employer Branding? Exatamente de uma pesquisa feita pela área de comunicação interna. Então, a área de comunicação interna desenvolveu uma pesquisa onde, dentre vários resultados, 2 eram: as pessoas tinham interesse de saber mais sobre as histórias dos outros colaboradores, e, além disso, podcast era uma mídia que as pessoas, no seu dia a dia, consumiam bastante, tinham interesse de ter ali na empresa. E olha que interessante, porque não teve nenhuma vaidade de que, eu, como comunicação, vou assumir, eu vou lançar o podcast. Não. No momento que a gente definiu claramente que o podcast seria usado para divulgar as histórias dos colaboradores, disseminar o EVP, ficou claro o papel ali do Employer Branding nessa plataforma, com, claro, total apoio dentro do departamento de comunicação interna. Então, é extremamente importante essa sinergia entre os departamentos. E o tema de hoje, quando a gente fala da cultura corporativa, tem não somente uma sinergia, mas como uma interdependência. Então, vou explicar o porquê que eu acredito muito nisso, enfim, né? E isso é verídico. Então, a gente sabe da diferença, né? A própria Thaís falou aqui. Então, cultura é como as pessoas trabalham, vivem, né? O quanto as pessoas se comportam dentro de uma organização. E a proposta de valor do empregador, o chamado EVP, os motivos pelos quais as pessoas querem trabalhar na sua empresa ou permanecerem na sua empresa, continuarem ali na sua empresa. Muito bem. Por que existe essa interdependência? Porque é exatamente da cultura que o EVP identifica e extrai exatamente as promessas de valor reais, tangíveis, que fazem com que aquele colaborador veja aquela empresa como uma empresa única, diferente para se trabalhar. Leandro, você tem um exemplo para ficar mais claro aqui? Então, para quem está ouvindo a gente ali no online, presencial, sim, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa. Isso que eu vou falar só acontece na França, tá? Então não acontece aqui no Brasil, não. Então a gente começa a se identificar. Mas vamos dar um exemplo de uma empresa que tem uma cultura forte, onde as pessoas, elas vivem ali o protagonismo. Então, no seu dia a dia, as pessoas buscam se desenvolver individualmente, coletivamente, as pessoas são proativas. Vamos imaginar uma cultura exatamente dessa maneira, tá? E aí as pessoas fazem isso e elas se reconhecem porque elas veem as oportunidades frequentes dentro da empresa para os próprios colaboradores. Então, eles percebem e a empresa dá essa oportunidade, as pessoas começam a crescer dentro daquela empresa. Muito bem. Nessa empresa, eu tenho um EVP, né, muito bem traçado estrategicamente, e dentre alguns pilares, vamos dar o exemplo que um dos pilares é o pilar do crescimento. Então, a empresa, ela realmente proporciona esse crescimento para os seus colaboradores. Então, é uma promessa ali para essas pessoas. E as pessoas percebem, veem os seus colaboradores, seus parceiros indo para fora do Brasil ou dentro do Brasil, mudando de função. Muito bem. E aí, eu tenho esse EVP, eu tenho esse pilar do crescimento, tenho as ações de Employer Branding acontecendo. Dentre as ações de Employer Branding acontecendo, sejam externas, como, por exemplo, lives feitas com colaboradores para divulgar para fora como que esse crescimento acontece, ou internas, como, por exemplo, o próprio podcast que eu falei, o reconhecimento de quem está sempre aproveitando lá os treinamentos e desenvolvimentos da empresa. Então, isso é feito com uma certa frequência, até com a ajuda da comunicação interna. Muito bem, então está tudo redondo ali, né? Mas aí realmente muda a diretoria, vou dar um exemplo, uma diretoria de vendas. Mudou a diretoria de vendas, entra uma diretoria de um novo mercado, de fora. E aí os colaboradores daquela diretoria começam a perceber que as oportunidades já não são mais frequentes, elas estão sendo oferecidas para pessoas de fora, que estão vindo até às vezes do concorrente, da onde aquela diretoria trabalha. Como eu falei, isso acontece na França e provavelmente ali na Itália, no Brasil, isso não acontece. Então, vamos seguir nesse exemplo. As pessoas começam a não se enxergar.
Então, elas percebem que a avaliação de desempenho não está mais tão transparente como no início. Elas começam a perceber que pessoas próximas à diretoria são promovidas e não necessariamente os top talents, como acontecia anteriormente. E aí, esses colaboradores, eles passam a agir um pouco diferente. Começam a não procurar mais o desenvolvimento, nem individual, nem em equipe. Eles começam ali nos corredores, começam a rolar a rádio peão ali, a insatisfação, começam a avaliar propostas, alguns até começam a ir para outras empresas. Muito bem. Só que as ações de Employer Brand, elas continuam acontecendo. Vocês ouvem muito o pessoal da Employer Brand Brasil falar que a Employer Brand é estratégico. Employer Brand não é feito de ações pontuais, como, por exemplo, só o crachá ou o post ali nas mídias sociais. Vocês ouvem muito falar sobre isso. Muito bem. Continua havendo, as ações de Employer Brand continuam rolando para a empresa toda, porque o pilar crescimento é um pilar importante, isso ainda acontece na empresa, e as ações continuam acontecendo, inclusive para aquela área onde esses problemas estão ocorrendo, como eu citei para vocês. Qual que é o problema de tudo isso? Quando isso acontece? Tem uma frase famosa do Peter Drucker que ele fala: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, é exatamente isso. Apesar do pilar crescimento ser importante, ser uma promessa de valor importante para os colaboradores, isso, de certa forma, ainda acontecer naquela empresa, você percebe que a cultura, ou seja, a forma como as pessoas passaram a agir, passaram a se comportar naquela empresa, estão indo na contramão daquele pilar, daquele EVP. E isso, claro, não necessariamente por causa da cultura, eu tenho um processo ali que está errado, que tem que ser revisto, tudo bem, mas o que está acontecendo é que a cultura está em dissonância com aquela promessa que está sendo passada para o colaborador, com toda a ajuda da comunicação interna, e até para fora da empresa. Então, a Suzy Claverie, que também do EBB, ela fala muito que, uma frase dela, né, inclusive, implementar ações de EB, implementar EB sem o respaldo da cultura é uma morte anunciada, um suicídio. E é exatamente isso. Então, por isso que eu fiquei feliz de falar do Employer Brand aqui com vocês, porque exatamente a importância, e eu acho tão bonita essa área, e realmente me apaixonei muito por essa área, porque você precisa ter, primeiro, o apoio de toda a liderança, você precisa ter o apoio de todos no entendimento do que é Employer Branding, para as ações de Employer Branding, como, por exemplo, uma área de comunicação interna, a necessidade fundamental dessa sinergia. Então, quando eu tenho uma cultura forte, quando eu tenho essa sinergia, eu vou ter um EVP forte. E aí eu vou ter ações de Employer Branding muito mais, com muito mais sentido para aquela empresa. Então, um pouco dessa visão da Employer Branding, não de uma forma genérica, mas especificamente com a cultura e com a comunicação interna que eu queria trazer para vocês. Queria só aproveitar nesse encerramento para falar, então, fazer um pré-lançamento aqui, né, Éder, na plataforma da Employer Branding Brasil, que é exatamente naquele link que vocês estão vendo do slide, em cima do logo da Employer Branding, a gente está lançando ali um quiz, chama o Quiz de Maturidade de Employer Branding, em parceria ali com a Dialogue, dentro da plataforma, onde as empresas podem acessar, as pessoas podem acessar, responder algumas perguntas, e lá vão descobrir os 4 níveis ali de exploração, desenvolvimento, nível avançado ou de maestria, que a sua empresa está com relação ao Employer Branding dentro da sua empresa. Aí depois você recebe um e-mail com dicas de como fazer para mudar ali de estágio, então você consegue ter essa interação, então exclusivamente para vocês esse pré-lançamento, e agradecer imensamente, que ele é o meu QR Code do meu LinkedIn, lá tem a Vox Story, então sigam ali, por gentileza, a Vox Story, então é um prazer enorme participar aqui, como diz o Jô Soares, com essas feras aqui, né, o louco. Então, obrigado demais pela oportunidade, viu, Ade? Representar a Employer Branding Brasil aqui. Valeu.